Olá pessoal, professor Ivan aqui, venho trazer para vocês um vídeo aí sobre a temática de simetria. Tá? Então, o primeiro caso que a gente vai estar analisando é a simetria de reflexão, ou seja, a simetria em relação a um eixo. Então observem essas figuras aqui, que nós temos desenhado aqui alguns eixos, tá? E nós podemos observar que, por exemplo, nessa primeira figura nós temos esse eixo vertical e a figura, ela é exatamente um lado, é exatamente uma reflexão do outro lado, tá? É como se esse eixo fosse um espelho, ele reflete o que tem do outro lado, tá? Então observem que, por exemplo, a distância dos pontos, se eu pegar essa distância daqui até esse ponto aqui, por exemplo, é a mesma distância daqui do eixo até este ponto aqui, por exemplo, tá? Ou a distância aqui dessa pontinha da estrela aqui até o eixo é a mesma do eixo até esta pontinha da estrela aqui. Então, quando a gente fala de simetria em relação ao eixo, significa o quê? Cada ponto ele está sempre à mesma distância, né? O que está de um lado do eixo está na mesma distância do que aquele ponto que está do outro lado do eixo. E nós podemos ter figuras com vários eixos de simetria. Por exemplo, essa aqui tem apenas um eixo. Mas essa aqui tem dois eixos, por exemplo. Se eu olhar só para o vertical, no lado esquerdo é uma reflexão no lado direito. Mas se eu pegar o horizontal, a parte de cima é uma reflexão da parte de baixo. Então é exatamente igual, tá? Este triângulo aqui tem três eixos, tá? Porque se eu olhar cada eixo separadamente, o que está de um lado é sempre exatamente a mesma coisa, é uma reflexão do que está do outro lado. Aqui temos de novo uma figura com apenas um eixo, né? A parte de cima é uma reflexão da parte de baixo. Eu posso pensar assim, se eu dobrar essa figura, se eu desenhar essa figura numa folha de papel e dobrar exatamente onde está o eixo, né? Eu vou ter o desenho da figura, ele fica exatamente coincidindo um lado com o outro, tá? Aqui nós temos uma outra figura com 5 eixos de simetria, né? Se você olhar sempre separadamente cada eixo, sempre o que está de um lado vai ser uma reflexão do que está do outro lado. Aqui tem mostra como a gente pode fazer um desenho simétrico, tá? Utilizando aí uma malha quadriculada. Então nós temos aqui esta figura, né, que é um trapézio. A gente vai fazer uma outra figura simétrica a ela em relação a esse eixo E aqui. Como é que a gente vai fazer então? A gente vai utilizar essa estratégia que eu falei da distância dos pontos. Então, ó, esse ponto, por exemplo aqui, ó, ponto D, ele está a 2 unidades de distância do eixo E. Então, eu vou fazer o ponto correspondente a ele do outro lado também a 2 unidades, ó, 2 unidades do eixo E. O ponto C está a 4 unidades de distância do E. Então, o C', que é o correspondente dele, eu vou colocar a 4 unidades de distância para cá. O A está a 2 unidades, então eu vou pôr o A' a 2 unidades. E o B está a 5 unidades, né? Então, o B' eu vou pôr também a 5 unidades para cá. Então, a malha quadriculada, ela facilita bastante nisso, porque você consegue contar a distância ali, medir a distância facilmente, tá? Marcados 4 pontos, basta agora a gente ligar esses pontos e construir a figura, tá? Então, temos aí a nossa figura simétrica. Um outro tipo de simetria é a simetria de translação. Tá? Essa é um pouquinho diferente. Observem aqui que nós temos uma figura de uma calçada lá em São Paulo, tá? E o símbolo é sempre o mesmo, né? O mesmo desenho aqui que está aparecendo. Então, nesse caso aqui, nós temos uma simetria de translação. O que é isso? Eu peguei uma figura original, que é esta figura aqui, tá? E eu transladei. O que significa transladar? Significa arrastar para o lado, tá? Então, eu arrastei aqui para a direita, obtive esta figura. É exatamente a mesma figura, apenas deslocada para o lado. Aqui eu desloquei para baixo, obtive essa outra figura aqui,
tá? Então aqui não é uma reflexão, aqui é uma translação, é você arrastar a figura, tá? Uh, então, para fazer essa reprodução desse deslocamento, tá? O que a gente precisa? O formato da figura e o tamanho da figura ele é mantido, é exatamente igual, exatamente o mesmo, tá? Então, o deslocamento ele ocorre conforme uma distância, você move ele alguma distância para o lado, né? Uma direção e um sentido. Então, por exemplo, aqui, ó, essa figura aqui que está aqui na direita, ela foi movida essa distância aqui, ela foi movida na direção horizontal e no sentido da esquerda para a direita. Essa outra figura de baixo aqui foi movida essa distância aqui, eu não sei quantos centímetros são, né? Direção vertical, sentido de cima para baixo. Tá? O sentido é de acordo com a flechinha aqui. Certo? Então aqui temos mais alguns exemplos. A figura 2, que é essa aqui, foi obtida ao deslocar a figura 1, que é essa, conforme a distância 10 unidades. Então aqui cada quadradinho desse é uma unidade, então foi movido 10 quadradinhos. Então distância 10, direção horizontal, tá? E sentido da esquerda para a direita, que é indicado pela seta. Tá? Então, quando você fala em translação de uma figura, você precisa dessas três informações: qual a distância, qual a direção e qual o sentido. Aqui, de novo, a figura 2 foi obtida ao deslocar a figura 1 conforme a distância de 7 unidades, direção vertical, sentido de cima para baixo, indicado pela seta. Tá? Então tem aí as três informações. Nós temos também a simetria de rotação. A simetria de rotação, ela funciona pegando uma figura e rotacionando em torno de um ponto e um ângulo. Tá? Por exemplo, a figura B, que é essa figura aqui de baixo, ela foi obtida a partir da figura A, que é essa, por meio de uma simetria de rotação de 90 graus em torno do ponto O. Então o ponto O é esse pontinho aqui, e 90 graus é o ângulo. Ó. A figura estava aqui, eu rotacionei, eu peguei e girei ela aqui para baixo, fazendo um ângulo aqui, ó, de 90 graus, tá? Um ângulo reto. Então, essa informação aqui é importante, ó, a distância da figura ao centro da rotação não se altera. Então, olha só, era 3 unidades do ponto O, que é o centro de rotação, até a figura. Continua aqui a mesma coisa, 3 unidades, tá? Do ponto O até a figura. Observe que o tamanho da figura não se altera, apenas é alterado a posição, tá? Ela saiu dessa posição e foi para essa posição. Aqui nós temos um outro exemplo, a figura B, que é essa aqui, foi obtida a partir da figura A, fazendo uma rotação de 180 graus no sentido anti-horário. Ou também poderia ser no sentido horário, tá? Como é 180 graus, é exatamente meia volta, né? Tanto faz se eu pego o sentido anti-horário ou horário, tá? Vou desenhar aqui para vocês. Anti-horário seria isso aqui. E horário seria isso aqui, tá? É o sentido dos ponteiros do relógio, certo? Bom, são esses três tipos de simetrias que a gente tem, tá? E agora fica algumas atividades aqui para vocês estarem resolvendo. Então aqui temos algumas figuras para vocês estarem analisando os de simetria. Aqui também. E aqui para vocês estarem dizendo aqui qual a flechinha correspondente à translação que foi feita aqui. Nessa questão também é uma simetria de translação, para você estar identificando aí quantas casinhas, quantas quadradinhos aí o robô andou. Aqui fazer a verificação de quais figuras aqui são obtidas por meio de rotação.
E é isso, pessoal. Até a próxima.